Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso mini curso Ciência e Religião São Compatíveis. Hoje é a nossa aula 3, sobre o argumento evolucionário contra o naturalismo, né? Um dos argumentos apresentados por Alvin Plantinga em sua fala inicial e que é discutido ao longo de todo o livro, de todo o debate entre ele e Dennett. Então, espero que você goste dessa aula. A gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. Nosso objetivo é que ao fim dessa aula você seja capaz de explicar o argumento evolucionário contra o naturalismo e também de discutir as consequências desse argumento para debates sobre naturalismo e evolução em geral. Então a gente vai começar com uma introdução, primeiramente, né, que vai nos motivar no sentido de entender esse argumento. Depois a gente vai passar por alguns antecedentes do argumento e autores que formularam, né, um pensamento similar ao de Plantinga, de algum modo ou de outro. Posteriormente, a gente vai explorar o argumento de Plantinga em detalhes e também conversar sobre algumas objeções. Então vamos nessa, né? A nossa motivação central para pensar a respeito desse problema é a pergunta seguinte: será que há bons motivos para crer que a evolução não guiada gera faculdades cognitivas capazes de produzir crenças confiáveis? Bom, essa pergunta é bastante importante, né? Já que talvez, se a evolução não é guiada, e como o argumento vai mostrar, talvez a gente tenha motivo para suspeitar que nossas faculdades cognitivas não seriam capazes de produzir crenças confiavelmente, né? Essa pergunta, no entanto, ela faz parte de uma questão maior, né? Sobre se Deus, sobre as consequências de Deus não existir e de somente o acaso tomar conta da vida. Para trazer um exemplo aqui, né, o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, ele esboçou o seguinte pensamento: é somente supondo um Deus moralmente semelhante a nós que a verdade e a busca da verdade podem ter algum significado e alguma perspectiva de êxito. Deixando-se de lado esse Deus, torna-se possível perguntar se o engano não é uma das condições da vida, né? Então, a questão colocada aí por Nietzsche, um filósofo ateu, é se Deus não existe, como ele mesmo entende, talvez o que resta é o engano, e a busca da verdade perde o sentido e perde a perspectiva de êxito, né? Então, dentro eu quero convidar você a olhar para esse argumento, não somente do ponto de vista das conclusões que ele tira, mas talvez de qual seria o ambiente epistêmico, o ambiente filosófico, que talvez permita que as nossas faculdades cognitivas floresçam de modo mais abrangente e também outras coisas que são importantes para a nossa vida, né? Bom, antecedentes do argumento. Aqui a gente vai conversar sobre dois antecedentes. Tem muitos antecedentes do argumento, muitas pessoas formularam essa posição de um modo ou de outro anteriormente, né? Por exemplo, C.S. Lewis, no livro Milagres, ele esboçou um pensamento parecido com o de Plantinga. O Leibniz, filósofo moderno, né? Que foi bastante importante, ele é um teísta também, cristão, formulou uma posição similar sobre se a aleatoriedade não implica que as nossas faculdades cognitivas não são confiáveis. E aí a gente tem uma sequência de três filósofos ateus, né? Thomas Nagel, o Barry Stroud e a Patricia Churchland. Os três são filósofos ateus, né? Barry Stroud e a Patricia Churchland. Eles são naturalistas, inclusive. E Charles Darwin, que era um agnóstico, né? Era deísta, depois se converteu ao agnosticismo, mas formulou uma posição parecida. Todas elas giram em torno daquela nossa questão central, relacionando a evolução não guiada ou aleatoriedade e a ausência de confiabilidade das nossas faculdades. Bom, vamos passar então pela Patricia Churchland, né? Eu separei uma citação da Churchland aqui, que é bastante conhecida. Em essência, é o que ela diz a respeito da evolução, né, e da adaptação. Em essência, o sistema nervoso permite que o organismo obtenha sucesso em quatro aspectos: alimentar, fugir, lutar e reproduzir-se. A principal tarefa do sistema nervoso é fazer com que as partes do corpo estejam onde devem estar para que o organismo possa sobreviver. Qualquer melhora dos controles sensório-motor confere uma vantagem evolutiva. Um estilo mais elegante de representação só é vantajoso caso se atrele ao modo de vida do organismo e aumente suas chances de sobrevivência. A verdade, seja ela o que for,
fica definitivamente em segundo plano. Então tá aí na fala da Patricia Church, a ideia de que o sistema nervoso é aquilo que faz com que o organismo seja adaptativo, né? Ele é quem controla as partes do corpo e permite que o organismo se adapte melhor para que ele possa sobreviver. E adaptação, como a gente vai conversar um pouquinho mais na última aula do minicurso, é uma característica muito importante da evolução, né? Caso você não se lembre aí das aulas do ensino médio ou de aulas que você teve em algum outro lugar, de que a adaptação é muito importante para a evolução, porque ela é que confere, digamos assim, a capacidade de o organismo sobreviver e por meio da seleção natural, né, a evolução vai permitindo que organismos que são mais bem adaptados passem adiante suas características hereditárias e mantenham, enfim, é, assim é que ocorre a evolução de fato, né? Assim que a seleção natural funciona. Então, um organismo precisa se adaptar para sobreviver e a adaptação ocorre por meio de, inclusive, do controle sensório-motor, que só acontece porque existe um sistema nervoso que também é adaptativo. O ponto central aqui é que seja lá o que for que o sistema nervoso faça para adaptar, a verdade, seja ela o que for, é o que fica em segundo plano, porque a adaptação que está em primeiro lugar, tá bom? Então tá aí uma filósofa naturalista esboçando esse pensamento. E também separei aqui uma citação de Charles Darwin, que foi um pai da teoria da evolução, né? Em uma correspondência privada para William Graham, ele disse o seguinte: apesar disso, você expressou minha convicção interna de que o universo não é o resultado do mero acaso. Eles estavam discutindo uma questão sobre se o universo foi feito ao acaso ou não, né? Eles sempre conversavam sobre essas questões. Mas então sempre surge em mim uma dúvida horrenda quanto a saber se as convicções da mente do homem, desenvolvida a partir da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são, em alguma medida, dignas de confiança. Quem confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que tal mente tem quaisquer convicções? Então, essa é a pergunta do Darwin, né? Se a mente humana, a mente de um ser humano, ela pode ser tão confiável quanto dos animais inferiores, porque ao que ele sugere, né, talvez as mentes dos animais inferiores, guiadas ali somente pelo instinto de sobrevivência, talvez elas não se importem tanto com convicções, né, com crenças e se as crenças são verdadeiras ou falsas e por aí vai. Então a suspeita de Darwin, né, de que talvez haja algum problema ali em um tipo de evolução aleatória. Bom, a Plantinga parte dessa suspeita de Darwin e Patricia Churchland, da afirmação que ela faz, e de outros precedentes também para elaborar seu argumento evolucionário contra o naturalismo. Esse argumento foi desenvolvido ao longo de muitos anos, né? Então existem várias versões na literatura. Se você for procurar e pesquisar, você vai achar de versões distintas, pelo menos umas três ou quatro, talvez cinco versões diferentes, né, chegam à mesma conclusão, mas são elaborações diferentes de momentos diferentes da reflexão do Plantinga, né? Então, mas o ponto importante aqui é que ele foi evoluindo, avançando, né, foi sendo aprimorado, e essa versão que está presente no livro que a gente está discutindo aqui é a versão mais bem elaborada, a última versão que Plantinga elaborou do argumento, né? Tem algumas variantes, e se você olhar no Ciência, Religião e Naturalismo, vai estar bem parecido, mas no fundo o argumento é o mesmo, tá bom? Então, o argumento de Plantinga é o seguinte: primeiro, uma apresentação. Primeira premissa: a P de C dado NE é baixa. O que é C e o que é NE? C é a proposição de que as nossas faculdades cognitivas são confiáveis. E N e E são o naturalismo e a evolução. Tá bom, gente? Então, o que a primeira premissa diz é que a probabilidade de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o naturalismo e evolução, é baixa. Quem aceitar naturalismo e evolução, o conjunto naturalismo e evolução, e também compreender que a proposição, a premissa 1 é verdadeira, possui um anulador para C. Este anulador não pode ser anulado. Quem possui um anulador de C, para C, possui um anulador para quaisquer crenças que acredita serem produzidas por suas faculdades cognitivas, incluindo naturalismo e evolução, incluindo essa conjunção.
Então, a conclusão é que NE, o conjunto naturalismo e evolução, é autoanulável e não pode ser aceito racionalmente. Tá bom, gente? A gente vai conversar sobre cada uma das premissas agora em detalhes. Começando pela primeira premissa, P de C dado NE é baixa. Como a gente lê isso, né? Se você assistiu a aula 1 do nosso mini curso, você vai lembrar que a gente conversou sobre probabilidade condicional, né? Então, essa notação significa a probabilidade condicional de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, considerando ou dado o naturalismo junto com a proposição de que tais faculdades surgiram por meio da evolução, é baixa. Então, P de C dado NE é baixa. Tá bom, gente? Como que a gente argumenta em torno disso? Né? O Plantinga chama isso de a dúvida de Darwin, por causa da citação que a gente acabou de ler, né? Aí na sessão anterior. Então, como a gente pensa, qual é o nosso ponto de partida e como que a gente argumenta em torno para chegar nessa primeira premissa? Bom, o ponto de partida para Plantinga é a relação entre nossa mente e nosso cérebro. Existem duas principais soluções à questão sobre qual é a relação entre mente e cérebro. Existem outras, né? Tem uma terceira que é particularmente importante na história da filosofia, né? Do Berkeley, mas a gente não vai conversar sobre ela aqui. Existem duas principais soluções para essa questão. A primeira delas é o dualismo, a ideia de que a mente e o cérebro são duas coisas totalmente distintas, embora tenham algum tipo de relação, né? Então, mente e cérebro são coisas diferentes, embora eles estejam relacionados. Materialistas, por outro lado, né, os defensores do materialismo, argumentam que não são duas coisas distintas. A mente e o cérebro, em última instância, são a mesma coisa, né? Mesmo que haja algumas variantes dentro do materialismo, como a gente vai ver, eles são, em última instância, a mesma, digamos assim, o mesmo tipo de manifestação natural, tá bom? Ou a mente é reduzida completamente a propriedades do cérebro, que estão presentes no seu cérebro, neurofisiológicas, ou a sua mente sobrevém sobre as propriedades do cérebro. A gente vai conversar sobre isso em detalhe. Esse debate é esboçado, por exemplo, nesse livro fantástico que vai ser traduzido pelo projeto Filosofia e Fé Cristã, né, pela série, ah, vai ser publicado aí nos próximos, enfim, nos próximos meses ou anos, né? Persons, Human and Divine, pessoas humanas e divinas. Bom, Planting assume que os naturalistas são também materialistas. Eles aceitam que a relação entre mente e cérebro é tal que eles são, em última instância, a mesma coisa. Não existe uma mente que seja independente do cérebro, tá bom? Nesse sentido, então, uma crença seria um evento ou uma estrutura no sistema nervoso de uma pessoa, composta de duas coisas. Para materialistas, então, uma crença seria simplesmente algo dentro do seu sistema nervoso. E todas as crenças seriam compostas de ao menos duas propriedades, dois tipos de propriedades. Propriedades neurofisiológicas, ou seja, propriedades relacionadas a como o seu sistema nervoso é, é formado, né? E quais são os neurônios que estão conectados entre si, onde a crença está alojada, e de que modo, né? Qual é a taxa de disparo, né, de um neurônio em relação ao outro, de recepção, enfim, de conexão, né, de sinapses entre os neurônios. Então, essas são propriedades neurofisiológicas que uma crença pode possuir. Que, na verdade, uma crença possui, né? Ah, e também propriedade de conteúdo. Como elas são crenças, como crenças são, enfim, dizem respeito a estados mentais relacionados a proposições, proposições têm conteúdo, e o conteúdo proposicional forma o que Plantinga chama de propriedades de conteúdo, tá bom? Para dar um exemplo aqui, as crenças nas proposições. Existe um mundo real, ou então 2 mais 2 igual a 5, são crenças, ambas têm tanto propriedades neurofisiológicas como propriedades de conteúdo. A primeira proposição é verdadeira, então é uma crença verdadeira, a segunda é falsa, então é uma crença falsa, mas ambas são crenças, ambas têm as duas formas de propriedades. Bom, o Plantinga distingue, então, a partir dessa distinção, dois tipos de materialismo, tá bom, gente? Então, o primeiro tipo de materialismo é o materialismo não reducionista. Segundo o materialismo não reducionista, as propriedades de conteúdo não são redutíveis, mas sobrevêm às propriedades NF, as propriedades neurofisiológicas. O que é essa tal de sobreveniência?
Sobreveniência é um termo que filósofos utilizam para expressar que, com respeito a dois estados, ou a duas entidades, ou a, digamos assim, dois elementos, né, dois indivíduos, dois elementos distintos, não pode haver mudança em um sem que haja mudança no outro também, tá bom? Então, não pode haver mudanças no conteúdo sem que haja também mudanças nas propriedades neurofisiológicas, de algum tipo de mudança. Isso acontece necessariamente, tá bom? Então, necessariamente, uma mudança nas propriedades de conteúdo precisa vir juntamente com uma mudança nas propriedades neurofisiológicas. Bom, há dois tipos basicamente de sobreveniência, né? Quando a gente diz que uma coisa sobrevém à outra, a gente está falando sobre sobreveniência, né? O primeiro tipo é a sobreveniência lógica, em que isso ocorre por uma necessidade lógica. Mudanças nas propriedades neurofisiológicas, então, implicam logicamente que as mudanças vão acontecer nas propriedades de conteúdo. A sobreveniência nomológica, né, está ligada a um tipo de necessidade mais em termos de como a natureza funciona, não de possibilidade lógica, tá bom? Então, essa forma de necessidade, né, quando a gente diz que necessariamente uma mudança nas propriedades NF implica uma mudança nas propriedades de conteúdo, a gente está dizendo que essa necessidade, essa forma de necessidade, na sobreveniência nomológica, é uma necessidade natural ou física, tá bom? Uma implica a outra, mas por meio das leis naturais. Poderia ser logicamente diferente, mas as leis naturais funcionam desse modo no nosso mundo, então necessariamente uma mudança em uma implica mudança na outra, tá bom? Qual a relação entre as duas? É um pouco difícil de mostrar, né? Mas Plantinga considera que a sobreveniência lógica e a nomológica são distintas, pelo menos para fins do argumento dele, tá bom? Bom, materialismo reducionista é a outra opção de materialismo. Então, a primeira forma é o materialismo não reducionista, em que as propriedades de conteúdo não são a mesma coisa que as propriedades NF, mas são determinadas por elas. No materialismo reducionista, as propriedades de conteúdo são redutíveis às propriedades NF, ou seja, elas são idênticas a propriedades NF. Não existem propriedades de conteúdo que sejam independentes de propriedades neurofisiológicas, elas são a mesma coisa. É o chamado materialismo de identidade de tipo, né? Então, o tipo conteúdo é idêntico ao tipo neurofisiológico, não existe nenhum tipo de diferença entre os dois. Bastante coisa, né, gente? Mas eu acho que a gente já tem agora o vocabulário técnico mais básico para a gente considerar a questão central do argumento de Plantinga. Plantinga parte do pensamento de que talvez para evitar que nossas próprias crenças sobre nós mesmos interfiram na forma como a gente avalia a nossa capacidade cognitiva, ele para evitar esse tipo de coisa, ele supõe que outros seres, talvez o extraterrestre, né, como do inteligência artificial, ou então um outro animal na escala evolutiva, não importa, né? Mas que outros seres formam crenças como nós formamos, né? Então tá aí um extraterrestre, ou então pensa assim num universo inflado, né? Que como aquele do que a gente conversou na primeira aula, né? Que não foi usada na Vale de Ockham, e tem muitos seres muito de ordem especulativa elevada, né? Muitos seres complexos e que formam crenças como a gente. Ou então um animal como o C. elegans, que é esse verme que está aí, né? Então, pensa que esses seres formam crenças como nós. Eles pensam, formam crenças, têm faculdades cognitivas, tá bom? Bom, vamos considerar primeiramente o materialismo não reducionista, tá bom, gente? O materialismo em que as propriedades de conteúdo não são idênticas, mas sobrevêm às propriedades neurofisiológicas. Uma espécie que sobrevive há milhões de anos tem um comportamento adaptativo e, portanto, tem neurologia adaptativa. Ou seja, se uma espécie sobrevive a milhões de anos, uma espécie que tem crenças, né, e que se adapta também, né, afinal de contas ela vive no nosso mundo, então ela precisa se adaptar para sobreviver e a evolução vai peneirando, né, as qualidades que vão passando adiante. Então, a sobrevivência depende de adaptação, a sobrevivência da espécie.
Se uma espécie sobrevive a milhões de anos, ela não sobrevive por acaso, basicamente, né? Ela tem um comportamento adaptativo, né? Já que a seleção natural vai selecionando os comportamentos adaptativos. Então, essa espécie tem uma neurologia que é adaptativa, né? Uma neurologia, um sistema neurológico que se comporta de modo a, como a Patricia Churchland disse, colocar os membros do animal, né, e todas as partes do animal governadas pelo sistema nervoso, colocar, digamos assim, ação adaptativa. Então, por isso, a neurologia desse ser é adaptativa. A pergunta que não quer calar: qual razão temos para supor que o conteúdo de suas crenças seja verdadeiro? E aqui está o ponto de Plantinga. Nenhuma. Tudo o que se requer para a sobrevivência, nesse caso, é que a neurologia cause um comportamento que é adaptativo, mas não que forme crenças verdadeiras. Então, vamos tentar pensar aqui, né? O que ele quer dizer com isso, né? Qual a razão que nós temos para pensar que o conteúdo das crenças desse ser seja verdadeiro? Nós não temos muita razão de pensar que o conteúdo das crenças de um ser como esse seja verdadeiro, porque a neurologia está interessada na adaptação. A neurologia está interessada na sobrevivência e não que o indivíduo forme crenças verdadeiras. Então, uma vez que a neurologia está interessada na adaptação, ela vai reger as propriedades neurofisiológicas de tal modo que cause, que emule, que desempenhe um comportamento adaptativo, não que o organismo forme crenças verdadeiras. Então, nesse caso, formar crenças verdadeiras está em um nível secundário. Porém, no materialismo não reducionista, se você se lembra, há alguma forma de sobreveniência, seja ela lógica ou nomológica. Então, há uma determinação, né, das propriedades neurofisiológicas sobre as propriedades de conteúdo. E aqui é que vem a questão. Se nós formamos um grande número de crenças e metade delas, vamos supor que por acaso, metade delas seja verdadeira e metade falsa, por causa da determinação das propriedades neurofisiológicas. Ao longo se a gente forma um grande número de crenças, é provável que a maior parte delas a gente não tem razão para supor que a maior parte delas seja verdadeira, né? A probabilidade de que nossa cognição seja então confiável e forme crenças verdadeiras é baixa nessa condição, porque todas as propriedades de conteúdo estão determinadas por um processo aleatório e que é simplesmente adaptativo e nunca destinado primariamente à formação de crenças verdadeiras. Então, o que acontece aqui é o seguinte: no caso do materialismo não reducionista, a gente tem o materialismo não reducionista lógico e o materialismo não reducionista nomológico. No materialismo não reducionista lógico, o conteúdo é determinado logicamente pelas propriedades NF. Então é impossível logicamente que o conteúdo não seja submetido aos arranjos das propriedades neurofisiológicas. Só que as propriedades neurofisiológicas são adaptativas, portanto, tanto faz o conteúdo. Eu poderia ter uma crença verdadeira, poderia ter uma crença falsa, tanto faz. Se é adaptativo, é o que importa para uma neurofisiologia adaptativa no materialismo não reducionista lógico, tá bom? No nomológico é parecido, porque o conteúdo é determinado pelas propriedades por meio das leis naturais. Então, fisicamente, não somente logicamente, mas principalmente fisicamente, o conteúdo sempre estará submetido aos arranjos de propriedades neurofisiológicas, tá bom? Só que, novamente, a neurofisiologia é adaptativa. Então, tanto faz o conteúdo. Então, em todo caso, é improvável que a maior parte das crenças seja verdadeira. No máximo, estatisticamente, para um grande número de crenças, metade vai ser verdadeira, metade falsa, na melhor das hipóteses, né? Então, tanto faz que a maior parte das crenças seja verdadeira. Portanto, tanto no caso, a probabilidade de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o materialismo lógico não reducionista e a evolução, tanto essa probabilidade, quanto a probabilidade de que nossas crenças, de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o materialismo nomológico não reducionista, ambas as probabilidades são baixas, tá bom? Uau! Então, agora a gente vai pensar um pouco sobre o materialismo não reducionista, né? Aí você vai dizer, a gente vai gastar um tempo parecido, né? Na verdade, pessoal, é ainda mais simples, tá? Porque nesse caso do materialismo não reducionista, as propriedades de conteúdo são propriedades NF.
Então, no caso anterior, as propriedades eram determinadas, propriedades de conteúdo eram determinadas pelas propriedades neurofisiológicas. E somente pelo fato de serem determinadas ou logicamente ou por meio das leis naturais, já implica que as propriedades de conteúdo são regidas somente pela adaptação e não pela veracidade. Nesse caso, então, é ainda mais simples, porque as propriedades de conteúdo são simplesmente propriedades neurofisiológicas. Então, é por mero acaso que se arranja de propriedades adaptativas tem certo conteúdo, e pouco importa para a neurofisiologia se esse conteúdo é verdadeiro ou falso. Então, a probabilidade de que nossas faculdades cognitivas sejam verdadeiras, dado o materialismo reducionista e evolução, é baixa. Então, a gente chega como conclusão das duas formas de materialismo, tanto reducionista, em ambas as suas formas de materialismo não reducionista, quanto no materialismo reducionista, a gente chega que a conclusão é que a probabilidade de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado o naturalismo e evolução, é baixa. Bom, o que dizer então agora das outras premissas? As outras premissas são mais rápidas, tá bom, gente? A segunda premissa é a seguinte. A segunda premissa parte do seguinte pensamento. O naturalista vê que a probabilidade de ser dado NE é baixa. O naturalista que vê isso e percebe que essa probabilidade é baixa, tem um anulador de C, tá bom? Um anulador, se você se lembra, é uma crença que quando aceito, não posso mais racionalmente aceitar o que cria anteriormente, tá bom? Isso a gente explicou lá na primeira aula. Então, se você quiser dar uma recapitulada, pode dar uma olhada lá e volta aqui. Mas a ideia é essa. Então, o naturalista que vê que essa probabilidade é baixa tem um anulador de C. Portanto, agora, quem aceitar, o naturalista que aceitar o naturalismo e evolução, né? E também compreender que um é verdadeira, possui agora um anulador de C. Isso não significa que o naturalista não tenha evidências de C, tá bom? Não significa que o naturalista não tenha evidências de que as faculdades cognitivas sejam confiáveis. O problema é que eu não preciso de evidências de C, né? Eu não preciso de evidências de C para dizer que minhas faculdades cognitivas são confiáveis. Elas são confiáveis e ponto, né? A gente parte desse ponto de partida. Então, a gente tem agora a premissa 2 do argumento de Plantinga, né? Então, quem aceitar naturalismo e evolução e também compreender que um é verdadeira, possui um anulador para C. Só que o problema, gente, é que esse anulador, a gente já conversou que muitos anuladores podem ser anulados, né? Se eu ganho um anulador de uma crença que eu tenho, eu passo a aceitar o que esse anulador está dizendo. Mas então eu posso talvez adquirir um anulador que anula essa crença que agora eu aceito, que anteriormente foi o anulador da crença que eu possuía, tá bom? Esse anulador de C pode ser anulado? Aqui vem o pulo do gato. Essa questão é muito importante. A resposta é que esse anulador não pode ser anulado, tá bom, gente? Não existe não forma não circular de estabelecer que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis. Não existe forma de estabelecer que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis sem pressupor que elas são confiáveis, tá bom? Então, vamos supor que o naturalista queira agora fornecer um argumento para mostrar que as faculdades cognitivas são confiáveis. Para isso, ele vai pressupor que sua racionalidade funciona, né, que sua razão funciona, seu raciocínio, e ao pressupor isso, ele está pressupondo que elas são confiáveis. Mas ele não pode pressupor que as faculdades cognitivas são confiáveis para mostrar que elas são, tá bom? Então, se alguém consegue um anulador de C, conseguiu agora um anulador não anulável para C, porque minhas faculdades cognitivas estão sob desconfiança, tá bom? Esse anulador, como diz aí, não pode ser anulado. É a terceira premissa. A quarta premissa é que leva ao ceticismo radical, tá bom? Então, o que diz Plantinga? Se você tem um anulador de C, então você tem um anulador agora de qualquer crença que suas faculdades cognitivas produzam, tá bem? Só que todas as suas crenças são produzidas por suas faculdades cognitivas, né? Não existem crenças suas que não sejam produzidas por elas. Só que se suas faculdades cognitivas não são confiáveis, então você agora tem um anulador de todas as suas crenças, inclusive do naturalismo da evolução, mas também de qualquer crença que você possua, tá bem? Então você chega em um cenário parecido com o do Matrix, né? Do filme em que o Neo, ele de repente descobre que talvez aquilo que ele pensava ser verdade não era verdade, ele começa a desconfiar se existe mesmo um tipo de realidade objetiva dentro da Matrix.
ele sabe que não existe, né? Então ele não pode confiar, estando dentro da Matrix, nas crenças que ele forma. É mais ou menos dessa situação que você chega quando você tem um anulador de todas as suas, das suas faculdades cognitivas, né? Ah, então a gente adquire agora a premissa 4. Quem possui um anulador para C, possui um anulador para quaisquer crenças que acredita serem produzidas por suas faculdades cognitivas, incluindo naturalismo e evolução. E disso, gente, procede a conclusão. NE é autoanulável e não pode ser aceito racionalmente. Já que se eu assumo naturalismo e evolução, eu chego na conclusão que o naturalismo e evolução não pode ser produzido racionalmente por faculdades cognitivas confiáveis, então naturalismo e evolução se autoanulam e não podem ser aceitos racionalmente. O problema aqui não está na evolução propriamente dita. O problema está aqui no pressuposto conjunto de naturalismo e evolução, que conduz a essa conclusão. Tá bom, gente? Então, esse é o argumento completo de Alvin Plantinga. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais objeções, tá bom, gente? A gente vai conversar bem rapidinho. Algumas objeções importantes a esse argumento foram propostas nesse artigo de Fittelson e Sober, lá no ano de 98, né? Publicado aí num importante periódico de filosofia analítica. E também nesse volume, né, Naturalismo Anulado, né? Um volume publicado em 2002 com uma coletânea de artigos de grandes filósofos aí, William Alston, Michael Bergman, tem o próprio Plantinga dando resposta, né? Tem o Ernesto Souza, grande epistemólogo. Então tem bastante gente importante. Algumas das objeções propostas nessas obras já foram respondidas, a maior parte delas eu acho que já foi respondida, e foram usadas nessa nova formulação. Mas, então, algumas delas também são adaptadas pelo próprio Plantinga para testar o seu argumento, tá bom? A gente vai ver duas adaptações do Plantinga a partir dessas objeções a seguir. A primeira objeção é relacionada à adaptação e cognição. A objeção é mais ou menos assim: a sobrevivência depende da confiabilidade dos mecanismos cognitivos, alguém poderia dizer, né? Então, a minha sobrevivência depende de que minha cognição funcione e que eu forme crenças verdadeiras. Se isso é verdade, então a premissa 1 não pode ser verdadeira, mesmo diante do naturalismo e da evolução, porque minhas faculdades cognitivas vão ser sempre confiáveis, já que a minha sobrevivência, a minha adaptação inclui a confiabilidade dos mecanismos. A resposta a essa objeção, segundo Plantinga, é que o que é importante aqui não são as crenças, o conteúdo das crenças, mas sim que os indicadores e as estruturas neurais que recebem informação funcionem de modo adequado. Mas indicadores e estruturas neurais que recebem informação não implica que se formem crenças, ainda mais crenças coerentes. Então, nesse caso, tanto faz, continua assim, não se implica, o fato de indicadores funcionarem adequadamente não implica que suas faculdades cognitivas sejam confiáveis, tá bom? O que importa é simplesmente que, diante da visão de uma ameaça, o animal, talvez, o organismo, ah, se haja de modo adaptativo, tá bom? Bom, a gente tem também a objeção a partir da ideia de que crenças verdadeiras beneficiam a ação adaptativa. Mesmo que indicadores sejam o mais importante, né, gente? Ter crenças verdadeiras, essa objeção diz, pode auxiliar a adaptação, né? Pode ser importante formar crenças verdadeiras. Então, isso beneficia não somente a sobrevivência, mas a própria adaptação, e por esse motivo a neurofisiologia não vai jogar fora crenças verdadeiras. Pelo contrário, vai procurar incluir, né? O Dennett também faz essa forma de objeção, então se você ver lá no livro, você vai encontrá-la. Plantinga responde que isso é totalmente irrelevante, né, gente? Ele responde que isso é irrelevante, porque o que nós estamos discutindo aqui não é como as coisas são, e sim como elas seriam se tanto a evolução quanto o naturalismo forem verdadeiros, tá bom? Ele diz, né, desse modo: estamos perguntando sobre P de C dado NE, não sobre P de C dado como as coisas são, né? Então fica aí essa resposta, né? Depois você pode conferir com um pouco mais de calma. Plantinga também considera a objeção de que talvez, de algum modo, antes que o anulador não possa ser anulado, ele pode ser defletido, né? Então é uma resposta muito mais complexa, não vai dar tempo de explicar aqui, mas fica aí a dica de que talvez o próprio Plantinga elabora essa objeção, né? Talvez o anulador possa ser impedido de ser um anulador antes de qualquer coisa, né? Por meio de um defletor,
conceito que a gente explicou lá na primeira aula. Se isso for verdade, a premissa 3 seria falsa, tá bem? Qual é a resposta de Plantinga? A resposta é que nenhuma opção, né, seja materialismo reducionista ou não reducionista, ele considera também funcionalismo, semântica de indicadores, telesemântica, é um defletor bem-sucedido, tá bem? Ele escreveu um artigo em 2011 é, procurando mostrar que nenhuma opção funciona como um defletor desse anulador. E por fim, a gente tem uma objeção bastante recente, publicada esse ano, né, no primeiro semestre, de McNabb e De Vito, e eles partem de uma outra forma de conceber qual é o papel das nossas faculdades cognitivas na nossa estrutura de crenças, na nossa estrutura noética, né? Então, eles partem da epistemologia Hind, né? Um termo em inglês que significa fechadura. Tá? A gente usa Hind mesmo em inglês. Temos certos compromissos não proposicionais e pré-filosóficos que são inquestionáveis. Essa é uma afirmação importante para a epistemologia Hind. Por exemplo, o compromisso de que nossas faculdades cognitivas são confiáveis em geral, tá bem? Então, se nossas faculdades são confiáveis em geral, e esse é um compromisso que não pode ser avaliado filosoficamente, mas é um ponto de partida, né? Não, digamos assim, pré-filosófico, que é inquestionável, então o naturalista talvez possa apelar para um compromisso Hind de que as faculdades são sempre confiáveis e evitar um anulador de NE. Então, nesse caso, não poderia ser possível apresentar um anulador de NE, já que as faculdades cognitivas são sempre confiáveis, mesmo no caso do naturalismo e da evolução. Talvez o Plantinga possa sair dessa, se desvencilhar dessa objeção, mas esse é um debate que ainda está em andamento, tá bom? Ufa, então finalmente chegamos ao final da nossa aula, né? Nessa aula, então, a gente conversou sobre o argumento evolucionário contra o naturalismo, explorando a consequência, a conclusão, principalmente, de que o naturalismo e a evolução são autoanuláveis, né? E não podem ser aceitos racionalmente. Esse argumento ajuda a distinguir, tem uma função secundária de ajudar a distinguir evolução e naturalismo, né? Já que se tratam de duas coisas bastante distintas e o argumento só funciona se a gente distinguir bem essas duas coisas. Ele também apresenta um desafio à visão naturalista, né? E levanta a seguinte questão: qual é o melhor ambiente epistêmico para a evolução e para a confiabilidade das nossas faculdades cognitivas? Isso é tudo, pessoal. A gente se vê aí na próxima aula, tá bem? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.